reunido com vocês para estudar a palavra de Deus juntos. Amém? Quero convidar vocês a orarem antes de nós abrirmos a palavra de Deus para estudar. Pai bondoso e eterno que habita no reino dos céus, grande é o teu nome, ó Pai, exaltado no céu e na terra. Somos tão pequenos, mas estamos aqui na tua presença, Pai, com humildade no coração, com um coração contrito, pedindo que tu nos ensine, que teu Santo Espírito nos ensine as tuas preciosas verdades. Por isso, Pai, te pedimos isso em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nesta noite nós vamos estudar Daniel 7. No nosso último estudo nós estudamos Daniel capítulo 2. Por questão de que eu estarei com vocês aqui somente até o início de agosto, não daria tempo de nós estudarmos todos os capítulos de Daniel. Então eu resolvi estudar os capítulos proféticos com vocês, tá certo? Então nós vamos estudar os capítulos proféticos. Daniel, no capítulo 7, é um capítulo muito interessante. Eu gostaria de fazer uma síntese desse capítulo com vocês. Abram as Bíblias de vocês no capítulo 7 de Daniel. Visto que são muitos versos e não tem como nós ler todos os versos de Daniel capítulo 7, eu vou fazer uma breve síntese do conteúdo do capítulo 7 e depois nós prosseguiremos com o nosso estudo, ok? Amigos, Daniel capítulo 7 apresenta um momento ali em que Daniel tem um sonho. Daniel ele vai sonhar e no sonho dele ele vê quatro animais. Ele vê um leão com asas, ele vê um urso com costelas na boca, com 3 costelas na boca, ele vê um leopardo com 4 cabeças e com asas, e ele também vê um animal que ele descreve como terrível e espantoso. Diz que os ventos se agitavam e esses animais aparecem no mar. E na sequência, quando a visão continua, Daniel vê o trono de Deus e anjos cercando o trono de Deus. Diz que miríades e miríades o cercavam. Então Daniel vê o trono de Deus e ele vê na sequência também uma cena de juízo. É dito ali que os livros se abrem e depois de os livros se abrirem, ele vê o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Na sequência a isso, Daniel ele fica com dúvida e ele quer saber o significado do sonho. Então é dado a ele a entender o significado do sonho e vai se dizer para ele que os 4 animais representam 4 reinos que se levantariam da terra e que no período final haveria um juízo, aonde nesse juízo o reino seria entregue aos santos. Os santos são os filhos de Deus, os filhos do Deus de Israel. Seria entregue aos santos o reino. Bom, esta é uma breve síntese do conteúdo do capítulo. Agora nós vamos ver algumas questões interessantes relacionadas ao capítulo. 2 questões interessantes relacionadas ao capítulo. A primeira é o seguinte: Daniel vê 4 animais. Na cultura babilônica, animais estão relacionados ao futuro. Então, quando o rei fica sabendo, os babilônicos ficam sabendo que ali havia 4 animais no sonho, logo eles já entendem que se trata de algo que se refere ao futuro, porque animais ali dentro do contexto histórico de Babilônia estavam relacionados a questões que simbolizavam eventos históricos. Um outro ponto bem interessante é que quando nós olhamos para Gênesis 1, Deus cria os animais de forma organizada. Então lá peixe é peixe, ave é ave, gado é gado. Deus cria todos os animais de forma organizada. E uma das leis que ele dá na Torá, que eu gostaria de convidar vocês a ler, Levítico 19, relacionada à questão dos animais. Vamos dar uma olhada juntos em Levítico capítulo 19,
verso 19. Levítico 19, 19. Em Levítico diz assim: guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécies diversas no teu campo, não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados. Qual é a ideia aqui básica do texto? Era para não haver cruzamentos de espécies. Deus proibiu ao povo de Israel fazer cruzamento de espécies, ok? É anti-bíblico, é anti o desejo do Deus de Israel, o cruzamento de espécies. Interessante é que quando você vê os animais descritos no capítulo 2, perceba que, por exemplo, o leão ele tem asas. Asas são típicos de o quê? De uma águia, de um pássaro que voa. Então você tem uma mescla de espécies. Você tem um urso que ele tem costelas atravessadas na boca, logicamente, de outro animal. Você tem um leopardo com 4 cabeças e que tem asas também. Logicamente você tem uma mistura. E você tem um animal terrível e espantoso que Daniel não encontra palavras para descrever ele. Interessante é que a partir deste estudo, então nós entendemos que esses animais representam forças malignas ou diabólicas. Ou seja, a ideia básica quando nós olhamos é que esses animais, eles são contrários ao desejo de Deus. Eles representam algo que não é muito interessante, ok? Interessante é, queridos, que quando nós olhamos para o capítulo 7, nós entendemos que existe uma relação entre o capítulo 7 e o capítulo 2 do profeta Daniel. No capítulo 2 nós já estudamos, há uma estátua. A estátua tem a cabeça de ouro, o peito de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés de barro misturado com pés de ferro misturado com barro de oleiro. Nós já estudamos sobre isso. E nós entendemos que existe uma relação. Na verdade, praticamente todos os eruditos, todos os estudiosos, eles entendem que existe uma relação entre o capítulo 7 e o capítulo 2. Que relação seria essa? O leão representa a cabeça de ouro. Já já eu vou demonstrar algumas justificativas bíblicas e históricas para isso. A ideia seria que o leão representa a cabeça de ouro, portanto o leão representaria Babilônia. O peito de prata, os braços de prata representariam o urso com costelas na boca, que seria a Medo-Pérsia. O quadril de bronze, que representa a Grécia, seria o leopardo com 4 cabeças. E as pernas de ferro representam o animal terrível e espantoso. É mencionado que o animal terrível e espantoso tem 10 chifres. Esses 10 chifres seriam as 10 tribos bárbaras que deram origem à Europa moderna, que nós já veremos, os álamos, visigodos, burgundos, suevos e assim por diante. E há o elemento aqui do chifre pequeno, e é dito que o chifre pequeno ele tem características de homem. Se vocês lembrarem, quando nós estudamos sobre o capítulo 2, nós vimos que o barro ali de oleiro, ele tem um elemento humano e religioso, porque o barro de oleiro dentro da Bíblia é uma referência à criação de Deus relacionada ao ser humano, ok? Então vamos ver algumas relações aqui bem interessantes. Esse estudo aqui é um estudo apresentado por um professor adventista lá da Andrews, William Shea. E o William Shea, ele vai destacar, por exemplo, alguns paralelos que existem. Por exemplo, no capítulo 2 diz: o 4º reino será forte. No capítulo 7, sobremodo forte, o 4º reino. E aí a mesma palavra aramaica é usada. Depois nós temos forte como ferro. Se nós olharmos no capítulo 7, nós vamos encontrar dentes de ferro do 4º animal, lá no capítulo
7, verso 19. Se nós olharmos, fala no capítulo 2, 40 de Daniel 2, o seguinte: o quarto reino será feito em pedaços, será em pedaços. Lá no capítulo 7 diz, fazia em pedaços o quarto reino. Se nós olharmos lá no capítulo 2, ainda diz o quarto reino dividido, fala da divisão. No capítulo 7, a divisão está na questão dos 10 chifres. E ainda por último nós temos nós temos aqui o quarto reino dividido, e nós temos aqui no 4, não usa palavras diferentes, mas significa divisão, e nós temos a divisão em ambos, lá falando dos pés misturado com barro, e aqui nós temos dos chifres. Então nós temos uma relação do conteúdo do capítulo 7 para o conteúdo do capítulo 2, existe uma relação, de forma então que nós entendemos que o leão representa Nabucodonosor, o Império Babilônico, que o urso representa a Medo-Pérsia, o leopardo representa a Grécia e o animal terrível e espantoso representa a Roma. Existe uma estrutura muito importante e às vezes as pessoas não conseguem entender o capítulo 7, porque o capítulo 7 ele tem essa estrutura aqui. E como que funciona essa estrutura? No verso 4 a 6 menciona 3 animais. No verso 12 menciona 3 animais. Como que essa estrutura se dá? Existe um clímax, e o clímax é o julgamento. Aqui um ponto muito importante. A maioria dos estudiosos do livro de Daniel, eles chegaram à conclusão que o capítulo 7 é o centro do livro de Daniel. E o centro do capítulo 7 é a cena de julgamento. Então essa estrutura ela aponta para um julgamento. Então você tem 3 animais em A. Em A traço, lá no verso 12, você tem 3 animais. Em B você tem o quarto animal. Em B tracinho você tem o quarto animal. Depois aqui em C você tem o chifre pequeno, mais a fala dele. Depois você tem o chifre pequeno falando em 11 e o centro é o juízo, o julgamento. Então é interessante porque essa estrutura ela nos demonstra que o foco do capítulo é o juízo de Deus. Então nós percebemos o que? Quando nós estudamos o capítulo 2, diz que a pedra seria cortada sem auxílio de mão, ou seja, Deus destruiria os impérios mundiais, Deus iniciaria um reino. E dentro da literatura de Daniel, nós precisamos entender uma coisa. Daniel ele dá uma mensagem e depois ele recapitula a mensagem dando novos detalhes. Então ele dá uma mensagem no capítulo 2, no capítulo 7 ele recapitula essa mensagem dando novos detalhes. Então no capítulo 7 nós encontramos os 4 reinos, mas nós encontramos detalhes que não haviam no capítulo 2. Detalhes, por exemplo, como o julgamento. No capítulo 2 não é mencionado um julgamento onde Deus se assenta no trono, os livros se abrem, os anjos cercam ele. Aí agora é interessante, porque lá no capítulo 2 nós vimos que a pedra sendo cortada é a volta de Cristo. Aqui é mencionado o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. É interessante que no Novo Testamento é mencionada a expressão Filho do Homem 88 vezes. 88 vezes se menciona a expressão Filho do Homem. Vamos a uma bem típica, Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia em Mateus 24. No capítulo 24 e no verso 30. São palavras de Jesus. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então veja que aqui a expressão Filho do Homem está vinculada à volta de Jesus. Se você se lembrar daquele falso julgamento que foi feito para condenar Jesus, Jesus diz assim para eles:
desde já vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Então, Filho do Homem é uma expressão bem comum no Novo Testamento para Jesus. E Daniel vê o Filho do Homem voltando nas nuvens do céu. Tanto a interpretação cristã, bíblica, quanto a interpretação judaica entendem que Filho do Homem é uma referência ao Messias. Portanto, a ideia central do capítulo 7 é que em um determinado momento histórico, Deus se assenta no trono, o julgamento começa e na sequência o Filho dele vem com as nuvens do céu. Amém? Bom, vamos falar um pouco sobre o leão. É interessante o seguinte, na Babilônia foram encontrados vários leões alados, estátuas e pinturas de leões na Babilônia. Então, o leão era uma marca típica de Babilônia. E não é à toa que a Bíblia vai usar essa linguagem para Nabucodonosor. Vamos abrir a Bíblia em Jeremias 49. Livro de Jeremias, capítulo 49. Nós leremos o verso 19 e depois o verso 22. O verso 19 diz assim: eis que como sob o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim, num momento, arrojarei dali Edom, e lá estabelecerei a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá as contas? E quem é o pastor que me derá resistir? Verso 22. Eis que como águia subirá e voará, estenderá as suas asas contra Barza. Naquele dia o coração dos valentes de Edom será como o coração de uma mulher que está com dores de parto. Veja que no verso 19, Nabucodonosor ele é comparado a um leão, e no verso 22 a uma águia. É interessante que a própria escritura vai falar dele como um leão. Então, tanto a arqueologia quanto a escritura identifica Nabucodonosor com essa linguagem do leão. Então, isso nos leva a pensar que a cabeça de ouro é Nabucodonosor. Um outro elemento aqui que aparece é o urso, que nós entendemos que é a Medo-Pérsia, um outro império mundial. É interessante porque a Bíblia descreve o urso por sua crueldade. Vamos dar uma olhada em 2 Samuel aí, 17, verso 8. 2 Samuel 17, verso 8. Diz assim: continuou Hussai, bem conheceis teu pai e seus homens, e sabe que são valentes e estão enfurecidos, como há um urso no campo, rouba dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Então veja que aqui, quando se usa a linguagem da guerra, a linguagem de valentia, de força, o urso é usado. Em Provérbios 28, verso 15, nós podemos ler também sobre o urso. Provérbios 28, verso 15. Diz assim: como leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre o povo pobre. Então,
é bem comum na Bíblia, esses são alguns versos a título de exemplo, mas na Bíblia é bem comum a imagem do urso sendo usada para expressar força, um animal feroz, um ataque. Então a Medo-Pérsia ela é descrita nesses termos, como um urso. É interessante que um texto da tradição judaica falando sobre a Medo-Pérsia no Talmud babilônico diz assim: e 3 costelas, eles estão interpretando o texto de Daniel, no Tratado de Kerushim 72a, diz assim: e 3 costelas estavam em sua boca, entre os dentes, e eis outro animal, segundo, como um urso. O rabino Joseph repetiu como uma fórmula tanaíta. Isto se refere aos persas, que comem e bebem como um urso, são obesos como um urso, são desgrenhados ou descabelados como um urso e são inquietos como um urso. O Rabi Ami, quando veria um persa escrevendo em um cavalo, diria: lá vai um urso errante. Então, dentro da tradição antiga, era bem comum eles fazerem esse tipo de interpretação com um tom até irônico, né? Os persas são beberrões e comilões como um urso, andam descabelados como um urso, montam um cavalo e saem errante como um urso. Então, na linguagem antiga é bastante comum descrever os persas nestes termos. Um outro animal que surge é o leopardo, com 4 cabeças e com 4 asas. É interessante porque o leopardo na Bíblia ele é descrito como um animal veloz, e é essa a ideia do texto. Vamos dar uma olhada em Abacuque 1:8. Abacuque 1:8. Veja, é interessante esse verso de Abacuque 1:8, ele vai fazer uma comparação entre a velocidade dos cavalos e a velocidade dos leopardos. Olha o que diz: os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes do que os lobos, ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam com águia que se precipita a devorar. Veja que aqui, quando se fala de velocidade, se compara a velocidade dos cavalos com a dos leopardos. Na mentalidade bíblica se tem o leopardo de fato como um animal veloz. E por que isso é importante? Porque o leopardo, na profecia, ele representa a Medo-Pérsia. E Alexandre o Grande, aqui está um quadro de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele vai governar todo o Império Persa em apenas 3 anos. Alexandre foi tão grande que, imagine, a Pérsia levou anos para conquistar seu império todo. Em apenas 3 anos, Alexandre o Grande vai conquistar tudo que os persas tinham conquistado e mais um pouco ainda. Então, de fato, Alexandre foi muito rápido. Por isso a Bíblia usa essa linguagem de leopardo para Alexandre, porque ele de fato foi veloz. Alexandre morre aos 33 anos, em 323 a.C. Então foi muito rápido, as vitórias de Alexandre foram muito rápidas, ele conquistou o mundo antigo de forma muito rápida, e por isso a Bíblia usa essa linguagem para descrever Alexandre o Grande. Ok? E nós chegamos num animal terrível e espantoso, que é Roma. Eu não vou entrar em muitos detalhes desse animal terrível e espantoso, porque vamos voltar a nossa atenção para o chifre que sobe neste animal, que é o chifre pequeno. É dito que esse chifre, vamos abrir Daniel capítulo 7 aí. Daniel 7. No verso 20, diz assim:
e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subia, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Veja, o animal terrível e espantoso, ele tem 10 chifres na cabeça. Esses 10 chifres, eles representam as 10 tribos que deram origem à Europa moderna, que deram origem à Alemanha, deram origem à Espanha, deram origem a Portugal, enfim, eles vão dar origem à Europa moderna. É dito que no meio desses 10 chifres surge um chifre pequeno. Esse chifre pequeno derruba 3. Historicamente, quando o Império Romano cai em 476 depois de Cristo, e o papado começa agora a ganhar cada vez mais força e cada vez mais proeminência, havia 3 tribos arianas que resistiam ao Império de Roma, agora Roma cristã, porque Roma imperial havia se relacionado com o cristianismo, e agora a religião que antes era odiada se torna a religião do Estado, o cristianismo se torna a religião do Estado. Quando o império cai, o que fica é a igreja. E quando a igreja permanece, representando agora esse chifre pequeno, a partir de 476 depois de Cristo, há 3 tribos dessas tribos que minaram o Império Romano que vão resistir ao poder da igreja, que são os érmos, os vândalos e os ostrogodos. Essas tribos eram arianas, elas não concordavam com o pensamento teológico e com as ideias da igreja. O que a igreja faz? A igreja vai tirar eles de cena, a igreja vai extirpar eles, de forma que em 538 a última das tribos, os ostrogodos, são tirados de cena. É interessante que a igreja, nesse período, ela vai ganhando cada vez mais força. Talvez um dos grandes nomes que é mencionado em torno de 600 depois de Cristo é Gregório o Grande. Por quê? Gregório o Grande, ele foi o primeiro papa e imperador, ou seja, ele foi o primeiro a unir a questão política com a questão religiosa. E cada vez mais agora política e religião andam juntos. De forma que na Europa, na época, a igreja dizia quem era rei e quem não era rei. A igreja tinha muito poder. Então, a partir daí nós temos o que se chama das cruzadas. Queridos, a igreja, e aqui com muito respeito aos irmãos católicos, aos irmãos que vêm de família católica, isso nós não falamos com respeito aos irmãos de hoje, porque os irmãos de hoje, a igreja católica de hoje, as pessoas que são católicas hoje não têm culpa do que foi feito no passado, mas o passado também não pode ser escondido. A profecia falou e o que ela falou se cumpriu. É dito que este animal terrível e espantoso perseguiria o povo de Deus por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. De acordo com Daniel 4, no capítulo 4, diz que o rei Nabucodonosor pastou por 7 tempos, e na sequência é dito que ele pastou por 7 anos. Então, de acordo com ali Daniel, um tempo é 1 ano. Quando nós fizemos a soma de 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, nós temos 1260 dias proféticos. Esses 1260 dias proféticos são 1260 anos. E esses 1260 anos começam em 538 e vão terminar em 1798, quando o general Berthier vai prender o Papa Pio VI e ele vai morrer na prisão. Durante esses 1260 anos, a igreja perseguiu, matou, fez o que bem entendia. Então, por exemplo, na época, os judeus que não aceitavam a mensagem da igreja, eles entravam nas sinagogas para pregar, e eles diziam: o negócio é o seguinte, nós queremos debater com vocês, só que se vocês ganharem o debate, nós vamos queimar a sinagoga de vocês, nós vamos matar vocês, então nós queremos debater, mas vocês têm que perder o debate. E cristãos que não concordaram com isso também foram mortos. Muitos foram mortos. Então, durante muito tempo, a igreja matou quem se opunha.
Não é à toa que um pouco antes, aqueles que vêm um pouco antes na Reforma Protestante, como Jerônimo, John Hus, Wycliffe, esses homens foram perseguidos, alguns foram queimados em praça pública e morreram, porque de fato a igreja cometia essas coisas. E isso estava previsto na profecia bíblica. Só que é nos dito que neste momento aqui, o julgamento viria. Esse poder sairia. E é interessante que eu queria chamar a atenção de vocês para Daniel 7, verso 25. Diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Acabei de falar para vocês, 1260 anos. Diz que eles mudariam a lei. Queridos, nós bem sabemos que essa mudança do sábado para o domingo, a igreja apostólica, ela guardava o sábado. E muitas pessoas tentam argumentar contra isso, dizendo que Jesus curou no sábado, que Jesus então aboliu o sábado. Eu recomendo que leiam um livro, eu até ia colocar ele aqui, me esqueci, que é um livro de um padre católico especialista em liturgia do mundo antigo, chamado Carmine di Santi. O livro é Liturgia Judaica, se chama Liturgia Judaica. E o Carmine di Santi, esse padre católico especialista em culto, ele diz muito claramente que quando nós pegamos os textos onde Jesus está curando no sábado, no Novo Testamento, a ideia de Jesus ali não é abolir o sábado, mas é sim dar o verdadeiro sentido ao sábado, dar vida ao sábado, ou seja, trazer sentido para o sábado. Então veja que um grande erudito não é adventista, não é judeu, é um erudito católico que estudou o culto da igreja, dos apóstolos. Ele chegou à conclusão, estudando a Bíblia, de que quando Jesus curava no sábado, a ideia ali é de que Jesus está agora dando amplitude para o sábado, Jesus está dando vida ao sábado e não está abolindo o sábado. Então isso não é uma coisa de adventista, existem outros teólogos que atestam nisso também. Então a igreja, por um período histórico, o sábado, é necessário dizer que antes de Constantino, em alguns lugares já se guardava o domingo. Não foi Constantino que mudou, já se guardava o domingo, mas foi Constantino quem dá o decreto. Ele dá o decreto, por isso que ficou tão marcado isso. E eu recomendo a vocês, eu posso até passar para o Luciano, ele pode pôr no grupo da igreja, tem uma tese, um estudo muito bacana do Dr. Samuel Bacchiocchi, que está disponível em PDF, aonde o Dr. Samuel Bacchiocchi trabalha toda essa questão histórica de como se deu a mudança do sábado para o domingo. Inclusive a tese dele se chama Do Sábado para o Domingo. Ok? Dr. Samuel Bacchiocchi defendeu essa tese na Pontifícia Universidade Gregoriana. Ou seja, ele defendeu essa tese em uma universidade católica, essa tese foi aprovada e vocês podem ler, está aí em português, aí dá para imprimir e ler. E ele vai demonstrar vai apresentar muitos argumentos históricos aonde ele evidencia como que essa troca aconteceu. É interessante que o dia de domingo era o dia do sol no mitraísmo. Várias religiões tinham o sol como centro, mas é bem interessante que o dia do sol no mitraísmo era o domingo. É interessante que no período de Constantino, a moeda que eles tinham, em um dos lados ela era escrito ao sol invictus, e no outro lado havia uma figura de Mitra. Isso é bem interessante, ou seja, essa ideia de trazer um dia que não é o dia que Deus pediu para ser guardado nas Escrituras, sendo inserida no texto bíblico, ok? Aí é dito o seguinte, existe um paralelo muito interessante aí que nós temos em Daniel 7:25, que é: falará contra o Altíssimo. Como foi falado contra Deus? Falou-se contra Deus quando se mudou a lei de Deus, quando se blasfemou, quando se mudou as verdades de Deus. Depois é dito: oprimirá os santos do Altíssimo. Nós percebemos que durante 1260 anos a igreja perseguiu e oprimiu os cristãos e aqueles que não concordavam com ela.
Então, nós temos o juízo de Deus chegando. E aqui, queridos, eu gostaria de falar algo para vocês. É interessante como o juízo de Deus em Daniel 7, ele é positivo. Nós, costumeiramente, vemos o juízo como algo negativo. O juízo bíblico, ele não é negativo, ele é positivo. E nós percebemos que o juízo aqui feito, ele é em prol dos santos, ele é feito em prol dos salvos. Então o juízo, ele não vem com a intenção de punir aqueles, mas de salvar. E é interessante, vamos ver alguns versos bíblicos sobre o juízo. Salmo 18, verso 47. Vamos ao Salmo 18, verso 47. Todo mundo achou? Salmo 18, verso 47 diz assim: Ó Deus, que por mim tomou vingança e me submeteu povos. Perceba que Davi aqui, quando ele fala do juiz de Deus, ele fala no sentido: ó Deus, tu que por mim tomaste vingança, ou seja, tu tomou posição por mim. Deus toma posição ao lado dos santos quando ele faz juízo. O verso 48 diz assim: o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Perceba que Davi, ele entende aqui o juízo de Deus em prol dele, ou seja, ele é o justo, ele é o homem segundo o coração de Deus, e o juízo é feito em prol dele, e não para condená-lo. Se nós dermos uma olhada no capítulo 58 agora, do Salmo 58, no verso 11, diz assim: então se dirá, na verdade, a recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. Perceba que Davi diz: olha, há recompensa para o justo. Por quê? Porque há um Deus que julga na terra. Perceba de novo o justo sendo beneficiado pelo julgamento de Deus. Vamos ver outro texto, Salmo 94. É muito importante nós vermos esses versos para nós termos a ideia correta dos juízos de Deus. Salmo 94, do verso 1 até o verso 6, nós vamos ler. Diz assim: ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade, esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. E olha o que diz o verso 22 e 23 agora: mas o Senhor é meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em quem me abrigo. Sobre ele faz recair a sua sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus os exterminará. Perceba que Davi, ele está colocando um contexto onde o justo é perseguido, onde o perverso está se saindo bem, mas ele diz que o justo juiz, o Deus de Israel, vem em prol de quem? Vem em prol do seu povo. Então a ideia do julgamento bíblica
é que Deus age em favor do seu povo. O julgamento de Deus é em favor do seu povo. O julgamento de Deus não é contra o seu povo. Portanto, se você é uma pessoa de oração, se você é uma pessoa temente a Deus, você não precisa ter medo do juízo. Amém? Nós não precisamos ter medo do juízo. E amigos, eu gostaria de passar aqui para nós finalizarmos. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha no Salmo 149 aí. Salmo 149, verso 4. Diz assim: porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Amém? Então veja, queridos, a ideia do julgamento divino é redentiva, ela é de salvação. Enquanto Daniel coloca o julgamento no centro, ele aponta para o julgamento, ele demonstra que Deus, no julgamento, no grande dia final, ele vem em prol dos seus. Amém? Então, queridos, eu gostaria de finalizar com vocês lendo Apocalipse capítulo 1 e refletindo com vocês nesse verso. Apocalipse capítulo 1. Versículo 8. Desculpe, versículo 8 não, versículo 7. E o 8 também. Diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quanto o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que eras e que há de vir, o Todo-Poderoso. E no capítulo 1, João tem uma visão ali do verso 16 ao verso 20 de Jesus, o Filho do Homem. Ele vê um como Filho do Homem ressuscitado. Queridos, a grande mensagem de Daniel capítulo 7 é: existem e existiram impérios mundiais, forças contrárias aos desejos de Deus, forças que tentaram mexer com as verdades de Deus, forças que perseguiram os santos de Deus, manipularam os personagens históricos para atingir o seu desejo e o seu intento, como Constantino fez, como outros fizeram. Mataram muitos cristãos, mataram muitas pessoas tementes a Deus. Mas a grande verdade é que o texto de Daniel diz que um trono se assentou, Deus se assentou para julgar, para tirar o poder deles. Deus intervém em favor dos santos. Toda vez que você pensar no julgamento, irmão, tenha uma coisa em sua cabeça: o julgamento é em teu favor. E na sequência do julgamento, que é em teu favor, Jesus Cristo volta para nos buscar. O Filho do Homem vem com as nuvens do céu. Diz que todas as nações da terra prantearão e se lamentarão. Por que se lamentarão? Todo aquele que não quis a graça de Deus, que não quis ouvir a mensagem de Deus, que foi contra as verdades divinas, esses naquele dia vão se lamentar. Mas para aqueles que temem a Deus e que aceitaram o seu Filho, naquele dia brilhará o sol da justiça, como diz Malaquias capítulo 4, verso 2. Então, meu irmão e minha irmã, não tenha medo do juízo. Deus está se preparando para que o seu Filho logo logo volte nas nuvens do céu. E eu fico imaginando o momento em que Jesus voltará nas nuvens do céu, o céu se abrindo e nós veremos Jesus voltar com poder e grande glória. E Deus está preparando para nós morada. Jesus disse o quê? Em João capítulo 14, verso 1 a 3: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito.
mas eu vou e vou vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar, eu vou voltar e vou buscar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Essa é a grande mensagem de Jesus Cristo para ti. Ele é Deus e está preparando uma morada para ti. Vamos nos pôr em pé e fazer uma oração. Santo Deus poderoso que habita no reino dos céus, Deus forte e poderoso, Pai, Tu que estás no controle da história, Tu que julga nações, Tu que julga o ímpio, Pai, viemos Te pedir, Pai, com humildade, com reverência, que o Senhor, por Teu amor, olhe com graça e com misericórdia para nós, Pai. Queremos pedir perdão por nossas falhas, por nossos pecados, Pai. E queremos estar preparados para ver o Teu Filho voltando nas nuvens do céu, com poder e grande glória, para que nós possamos ser levados, Pai, para morar nessa morada que está sendo preparada para nós, Pai. Pai, abençoa cada lar aqui, abençoa cada filho Teu aqui. Te pedimos isso em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Boa semana, meus irmãos.